O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro passou mal na noite desta segunda-feira e precisou ser internado às pressas em Orlando, nos Estados Unidos. E ainda, Senado aprova intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal e Alexandre de Moraes promete punir quem financiou, planejou, praticou e incentivou terrorismo. Eu vou trazer para você todas as informações, todos os destaques dos principais fatos que aconteceram no Brasil, as notícias mais relevantes do momento, os principais destaques para você. Desde já eu peço para você que ainda não é inscrito aqui no canal, faça a sua inscrição e ative o sininho de notificação para que você não perca nenhum vídeo novo do canal. E eu já conto com a sua colaboração. Deixe um like neste vídeo, pois isso é muito importante para o canal. Como eu prometi para vocês, tá? Eu vou começar a trazer aqui assuntos, informações, notícias relacionados à política, tá? E é muito bom que você entenda de política. É uma necessidade, é um dever seu entender e conhecer de política, porque só assim você saberá reivindicar os seus direitos e os deveres dos parlamentares do nosso país. Tudo bem? Vamos lá então, trazendo notícias e informações para você. Preste atenção. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro passou mal na noite desta segunda-feira e precisou ser internado às pressas em Orlando, nos Estados Unidos. Nas redes sociais, Bolsonaro enviou um comunicado explicando o fato ocorrido. Preste atenção, vamos ler aqui o que disse o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Ele diz o seguinte: após facada sofrida em Juiz de Fora, Minas Gerais, fui submetido a 5 cirurgias. Desde a última, por 2 vezes tive aderências que me levaram a outros procedimentos médicos. No dia de ontem, uma nova aderência e baixa hospitalar em Orlando, Estados Unidos. Bolsonaro disse: grato pelas orações e mensagens e pronto restabelecimento. O ex-presidente também divulgou uma foto que mostra ele ali hospitalizado. Essa aqui foi a imagem em que Bolsonaro divulgou em suas redes sociais. Então, na noite desta segunda-feira, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro passou mal e precisou ser internado às pressas em Orlando, nos Estados Unidos. Vamos continuar trazendo para você os principais destaques, os principais notícias e fatos que aconteceram no Brasil. Olha só, Senado aprova intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. Preste atenção na matéria que saiu aqui no G1. Eu vou ler para você aqui os principais destaques desta matéria. O presidente Lula decretou intervenção após governo do Distrito Federal falhar em conter depredação de prédios públicos por bolsonaristas radicais. O texto já tinha sido aprovado na Câmara. Então tá aí, o presidente Lula, olha só, hein? O presidente Lula decretou intervenção federal no Distrito Federal. A matéria diz o seguinte: o Senado aprovou nesta terça-feira, dia 10, o decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que determinou a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. A votação foi simbólica, ou seja, sem o uso do painel eletrônico para a contagem dos votos. Entretanto, 8 senadores anunciaram que são contra as medidas. Se posicionaram contra o decreto os seguintes senadores: Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro; Luiz Carlos Henrique, do PP do Rio Grande do Sul; Zequinha Marinho, do PL do Pará; Carlos Viana, do PL de Minas Gerais; Eduardo Girão, do POD do Ceará; Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro; Plínio Valério, do PSDB do Amazonas; Stivelson Valentim, do POD do Rio Grande do Norte. Com a intervenção, a União assume o comando da segurança pública no Distrito Federal, no lugar do governador local. A medida vale até o dia 31 de janeiro de 2023. A intervenção já estava em vigor desde o último domingo, dia 8, quando o decreto foi assinado pelo presidente Lula, mas precisava passar pela aprovação da Câmara e do Senado Federal.
Continuando com mais notícias e informações para você, preste atenção no que diz aqui esta matéria. Instituições vão punir quem praticou, planejou, financiou ou incentivou terrorismo, diz o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Os principais destaques dessa matéria diz o seguinte: ministro do STF discursou na cerimônia de posse do novo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Moraes afirmou que terroristas não são civilizados e instituições não vão fraquejar. Na continuidade da matéria, diz o seguinte: o ministro do Supremo Tribunal Federal, do STF, Alexandre de Moraes, afirmou nesta terça-feira, dia 10, que as instituições punirão todos os responsáveis pelos atos de terrorismo deflagrados na esplanada dos ministérios no último domingo, dia 8, por uma minoria de bolsonaristas radicais. Dentro da legalidade, as instituições irão punir todos os responsáveis, todos aqueles que praticam os atos, aqueles que planejaram os atos, aqueles que financiaram os atos e aqueles que incentivaram por ação ou omissão, porque a democracia irá prevalecer, declarou o ministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes deu a declaração em um discurso breve na solenidade de posse do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. O ministro classificou a PF como um órgão competentíssimo que, ano após ano, vem ganhando o respeito da população. O magistrado também afirmou que a operação que desmobilizou o acampamento bolsonarista em frente ao quartel-general do Exército em Brasília, na segunda-feira, dia 9, foi necessária para garantir a democracia, para mostrar que não há apaziguamento nas instituições brasileiras. O termo apaziguamento é usado na história mundial para se referir à tentativa de governos europeus de negociar e aliviar tensões com a Alemanha nazista de Hitler nos anos de 1930. A estratégia de não isolar ou enfrentar o regime de Hitler se provou errada e resultou na Segunda Guerra Mundial. Se o apaziguamento tivesse dado certo, não teríamos tido a Segunda Guerra Mundial. A ideia de apaziguamento é por covardia ou por interesses próprios. Temos que combater firmemente o terrorismo, as pessoas antidemocráticas, as pessoas que querem dar o golpe, que querem o regime de exceção, afirmou o ministro Alexandre de Moraes. Não é possível conversar com essas pessoas de forma civilizada. Essas pessoas não são civilizadas. Basta ver o que fizeram no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional e com muito mais raiva e ódio no Supremo Tribunal Federal, prosseguiu o ministro Alexandre de Moraes. Mas as instituições não são feitas só de mármore e cadeiras. São feitas de pessoas, de coragem, de cumprimento da lei. Não achem esses terroristas que até domingo faziam badernas e crimes e que agora reclamam que estão presos, querendo a prisão seja uma colônia de férias. Não achem que as instituições irão fraquejar, disse o ministro Alexandre de Moraes. Quase ao mesmo tempo, no Senado, o presidente Rodrigo Pacheco fez um discurso duro contra os atos de terrorismo e também reforçou que minoria extremista será identificada, investigada e punida. Então tá aí, Alexandre de Moraes diz que instituições vão punir quem praticou, planejou, financiou e incentivou terrorismo. Esses são os principais e últimos destaques das informações mais relevantes do Brasil até este momento. Saindo mais notícias e mais informações, eu trago para você aqui sempre no objetivo de deixar você muito bem informado e bem atualizado. Eu agradeço a todos vocês que assistiram o vídeo. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, gente, e até mais.